A Rússia lá ainda está avançando sobre Pokrovsk. Isso não é surpresa, já que Vladimir Putin quer essa cidade há anos. Ele lançou uma ofensiva de verão para tomá-la, mas fracassou. Mas a Rússia continua avançando e conquistando o território, mesmo que lentamente. Esse território está sendo conquistado com alto custo. O caminho para o sucesso russo em Pokrovsk está sendo pavimentado com os corpos dos soldados mortos de Putin. E a Ucrânia está garantindo que a Rússia sofra por cada movimento que faz. O avanço brutal da Ucrânia em Pokrovsk está fazendo a Rússia sangrar por cada centímetro. Isso é o que afirma a Euromaidan Press, que relatou que as forças ucranianas lançaram uma série de contra-ataques na região de Pokrovsk, que estão eliminando dezenas de soldados russos. Soldados russos estão sendo isolados e eliminados, segundo a Euromaidan Press, com a contraofensiva ucraniana concentrada perto da estratégica Dobropilha. Assim, a Ucrânia quebrou novamente o cerco de Pokrovsk que a Rússia tentava impor. Retomou vilarejos próximos e enviou unidades de elite para enfrentar a força esmagadora dos soldados russos. Começamos em Kusherovyar. Em 31 de outubro, a United 24 informou que a aviação e as forças especiais da Inteligência de Defesa da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência, realizaram uma operação aérea em várias camadas em Pokrovsk e arredores. Essa operação tem um objetivo simples. Os agentes do Direção Principal de Inteligência avançariam em áreas perto de Pokrovsk, já declaradas capturadas pela Rússia, para retomá-las. Libertando essas regiões, a estratégia de cerco da Rússia contra Pokrovsk seria novamente quebrada, garantindo que a Ucrânia não tenha que defender a cidade de ataques por todos os lados. Cada distrito-alvo do Direção Principal de Inteligência é estrategicamente importante para a Ucrânia, em termos logísticos, e a United 24 informou que vários helicópteros já participaram da operação. Até mesmo o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirilo Budanov, estaria envolvido, pois ele estava viajando para o local da operação para supervisionar tudo o que o Direção Principal de Inteligência havia planejado. Isso era tudo o que sabíamos no final de outubro. Durante os primeiros dias de novembro, muitos outros detalhes surgiram, e Kusherovyar estava no centro de toda a operação. A Forbes informou no final de outubro que a vila estava sob ocupação parcial russa desde agosto. Em 22 de outubro, a Ucrânia preparava uma operação do Direção Principal de Inteligência, cujos detalhes só agora são revelados. Paraquedistas das forças de assalto aéreo da Ucrânia aterrissaram na vila, rompendo as linhas russas no processo. Ao chegarem, focaram em um dos principais alvos de Putin: civis ucranianos. Até 31 de julho, ataques da Rússia mataram 13.883 civis e feriram outros 35.548, segundo a estatista. Em 22 de outubro, 10 civis escaparam desse destino. As forças de assalto aéreo os evacuaram enquanto estavam sob fogo das tropas russas, conseguindo finalmente coordenar suas fugas usando drones. Com os civis em segurança, as forças de assalto aéreo voltaram sua atenção para os soldados russos. Embora poucos detalhes das ações das forças de assalto aéreo sejam conhecidos, Kusherovyar está oficialmente liberada. A Ucrânia divulgou imagens de drones que mostram cerca de 50 soldados russos se rendendo às tropas ucranianas em uma vila. A Forbes detalha por que isso é crucial para a Ucrânia. A retomada de Kusherovyar é crucial para o controle ucraniano em Dobropilha e representa um grande impulso moral, segundo o veículo. Além disso, essa vitória expõe uma fraqueza na estratégia ofensiva da Rússia, prejudicando sua capacidade de manter o território conquistado. Esse último ponto é especialmente importante. Putin vai ficar coçando a cabeça, se perguntando como isso aconteceu de novo. No verão, a Rússia conquistou vilarejos como Kusherovyar, mas logo os perdeu. A Forbes destaca isso, observando que a Rússia adotou uma abordagem de desgaste, semelhante à que usou no início da guerra na Ucrânia, para se aproximar gradualmente de Pokrovsk. A primeira parte dessa abordagem tende a funcionar. A Rússia lança soldado após soldado na linha de frente, desgastando as defesas da Ucrânia até que uma brecha seja criada nas linhas. Um grupo de soldados entra e então tudo começa a dar errado para a Rússia. Esses soldados adotam posições defensivas para resistir até a chegada dos reforços. O problema, do ponto de vista russo, é que esses pequenos avanços raramente incluem blindados. Eles são realizados por tropas que estão a pé, ou, na melhor das hipóteses, indo para a batalha de motocicleta.
Esses soldados só conseguem atravessar brechas nas zonas de morte da Ucrânia, sem neutralizá-las. Drones ucranianos seguem voando. Brechas são fechadas e soldados russos que avançam ficam presos em bolsões sem escapatória. Sem reforços e com a Ucrânia cortando a logística que abasteceria os soldados cercados, o moral começa a desmoronar. Um soldado só consegue lutar por um tempo limitado e tão intensamente quanto Putin quer, com o estômago vazio e sem munição. Eventualmente, as tropas nesses bolsões isolados cedem e a Ucrânia aproveita a situação. Foi exatamente isso que ela fez com grande eficácia. Em Kucherov Yar, paraquedistas foram lançados e libertaram a vila rapidamente. Os agentes do Direção Principal de Inteligência nem precisaram matar a maioria dos soldados russos, já que a maioria estava pronta para se render assim que viu o que estava por vir. A Ucrânia adota a mesma tática da Rússia para abalar o moral do inimigo. A estratégia da Rússia falha e Putin não consegue mudá-la. Retomar Kucherov Yar já teria sido uma conquista enorme, por si só, para a operação do Direção Principal de Inteligência. No entanto, a Ucrânia estava embalada e cheia de impulso, especialmente porque tantos soldados russos escolheram se render em vez de lutar. A Ucrânia avançou. Após libertar Kucherov Yar, as forças ucranianas seguiram para leste até Zatchok. Como Kucherov Yar, essa vila era controlada pela Rússia desde agosto, segundo o jornal Nova Voz da Ucrânia, mas não está mais. A Ucrânia a libertou e continuou avançando. A UNMN informou em 26 de outubro que a vila de Shiketska também foi recuperada da Rússia. A Euromaidan Press informa que a Ucrânia fez uma varredura casa a casa, enviando tropas terrestres para as vilas. As tropas, com apoio de drones, ajudaram o Direção Principal de Inteligência a capturar mais 7 soldados russos, além dos cerca de 50 já detidos em Kucherov Yar. Mas agora a Rússia revidou. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia confirmou a morte de 44 soldados russos e 8 feridos no avanço ucraniano sobre 2 vilas. A limpeza segue em andamento. Apesar da libertação das 3 vilas ser um grande sucesso para a Ucrânia, ainda há muito a fazer. A imprensa Euromaidan destaca que a Ucrânia não pode agir com pressa. Se o Direção Principal de Inteligência se tornar confiante demais, pode encontrar soldados russos em bolsões mais bem abastecidos do que esperava. Russos ampliaram o uso de drones para suprir tropas cercadas, lançando contêineres com comida, munição e suprimentos médicos. Apesar de não ser suficiente para longos combates, isso prolonga a sobrevivência das unidades cercadas. O Euromaidan Press destaca que a Ucrânia deve esperar e atacar quando as tropas russas estiverem mais vulneráveis. A Ucrânia também tem sido inteligente com o timing de seus contra-ataques, segundo o mesmo veículo. Avançar rapidamente cria a impressão de um ataque grande e coordenado, aponta o Euromaidan Press. Esse tipo de ataque chama a atenção. Eles avisam o alto comando russo sobre a movimentação da Ucrânia perto de Pokrovsk, o que pode levar a Rússia a mandar mais soldados para reforçar os que estão cercados. Em vez disso, a Ucrânia permite que os ocupantes que conseguem avançar enviem relatórios, indicando que suas posições estão estáveis. Somente para atacar quando o alto comando russo estiver com informações erradas. Quando um comandante russo percebe, a Ucrânia já retomou o território e causado baixas inesperadas pela Rússia. Abordagem inteligente que obriga comandantes russos a decidirem rápido, causando mais perdas. A Ucrânia faz a Rússia pagar caro por cada avanço perto de Pokrovsk. Enquanto isso, a Ucrânia retoma áreas importantes que a Rússia conquistou na ofensiva de verão. E as perdas da Rússia têm sido colossais, perto de Pokrovsk. Segundo a unidade Peaky Blinders do exército ucraniano, que luta intensamente contra as forças russas em Pokrovsk. Em 2 de novembro, essa unidade postou no Telegram imagens aéreas gráficas de soldados russos mutilados e queimados, espalhados por campos e ruas após tentarem atacar. Vários corpos queimados ou mutilados de soldados russos estão ao ar livre perto da cidade. A unidade afirmou que quase todos foram atingidos por drones kamikaze ou lançamentos aéreos Marvik. Por causa de alguns poucos quilômetros quadrados, a Rússia coloca milhares de seus soldados na linha de frente, enviando-os para o ataque. Sem tática ou estratégia, eles são esmagados apenas pela quantidade de carne. A unidade conclui que a Rússia paga caro por cada avanço.
Ela também está pagando o preço enquanto perde vilarejos importantes para contra-ataques ucranianos, como acabamos de ver, graças à operação do Direção Principal de Inteligência no final de outubro. Vamos falar de números por um momento. Ao relatar a postagem do Peaky Blinders no Telegram, em 2 de novembro, a Euromaidan Press informou que as forças de defesa da Ucrânia repeliram 36 dos 38 ataques russos naquele dia. Os 2 ataques bem-sucedidos tiveram pouco efeito, enquanto os contra-ataques ucranianos avançaram até 4 quilômetros em partes da frente de Pokrovsk. Então, não só os ataques da Rússia estão falhando, mas a Ucrânia está aproveitando o fato de que esses ataques russos são tão fracos para avançar. É aqui que as decisões rápidas tomadas pelos comandantes locais da Rússia em Pokrovsk entram em ação. Segundo a Euromaidan Press, comandantes locais, tentando salvar suas carreiras, enviaram reforços que só aumentaram as perdas. Essas decisões localizadas enfraqueceram ainda mais a coesão russa e garantiram que a Ucrânia pudesse desmontar as formações cercadas de forma metódica, um bolsão de cada vez. Essa é a genialidade da estratégia da Ucrânia em Pokrovsk neste momento. Ao retomar vilas, a Ucrânia obriga a Rússia a reposicionar tropas de forma inesperada para seus comandantes. Por que fariam isso? Capturaram o território para enviar soldados a outras vilas. Ou assim pensavam, até saberem que a Ucrânia retomou os territórios que a Rússia julgava capturados. Tentando salvar as aparências após perder territórios antes considerados seguros, esses comandantes enviam tropas enfraquecidas para retomar as vilas. A Ucrânia vence essas tropas rapidamente. A perda desses soldados enfraquece os ataques da Rússia a outras vilas devido à menor tropa, gerando efeito dominó. É assim que 36 de 38 ataques falham e ocorrem grandes perdas russas. Já relatamos cerca de 60 soldados russos se rendendo e número semelhante mortos ou feridos na retomada de Kucherovyer, Zatishok e Shiketska. Mas isso é apenas uma pequena parte da verdadeira dimensão das perdas russas ao redor de Pokrovsk. O número de baixas é enorme. O primeiro corpo de Azov da Ucrânia, transferido para Pokrovsk no fim do verão após avanços russos, relata que a Rússia perdeu 1.226 soldados em uma semana em sua área. Essas perdas incluíram 23 blindados, 130 veículos, 226 drones e 39 sistemas de artilharia. Isso é desgaste, mas não da forma que Putin esperava. Esses números semanais parecem irreais. Só precisamos olhar de forma mais ampla para a situação da Rússia na região de Pokrovsk em 2025 para ver o quão precisos eles realmente são. Escrevendo para a coluna Arte de Trincheira, em 6 de outubro, o repórter militar David Axe informou que a Rússia perdeu 10.000 soldados mortos ou feridos, só na ofensiva de 2025 por Pokrovsk. Axe cita documentos russos capturados que mostram a escala da abordagem de moedor de carne de Putin na Ucrânia este ano. Segundo documentos russos capturados, quase 87.000 soldados russos morreram entre janeiro e setembro deste ano, enquanto a guerra na Ucrânia entrava no 5º ano. 160.000 ficaram feridos muitos gravemente, e 34.000 desapareceram, a maioria provavelmente morta, relata Axe. Somando tudo, são cerca de 30.000 baixas russas mensais. Isso representa cerca de 1.000 por dia, conforme afirma o primeiro corpo de Azov. Quando dizemos que a Rússia paga com sangue por cada centímetro que conquista na Ucrânia, é sobre isso que falamos. Pokrovsk deveria ter sido capturada até o final do verão. Esse era um dos principais objetivos de Putin para a ofensiva de verão. Ainda assim, a cidade continua de pé. Como vimos no fim de outubro, a Ucrânia retoma assentamentos que a Rússia queria usar como base para atacar Pokrovsk, o que significa que um trabalho que deveria ser concluído até o final do verão corre o risco de não ser finalizado nem em 2025. Isso vai doer Putin. Ele sabe, embora seja discutível se se importa, que o exército russo sangra mais em Pokrovsk do que ele queria. Porém, é preciso conter um pouco o entusiasmo ucraniano. O feito do Direção Principal de Inteligência em Kucherovyer e outros locais com sua operação aerotransportada foi notável e prejudicou bastante os planos russos de atacar Pokrovsk. Mas retomar essas aldeias não significa que a Rússia vai desistir de Pokrovsk tão cedo.
Putin continua insistindo porque sabe o quão importante Pokrovsk é para a Ucrânia, tanto logisticamente na região de Donetsk, quanto simbolicamente como uma das cidades-fortaleza mais importantes dessa região. Putin está frustrado porque suas tropas não conquistaram Pokrovsk. Ele ficou furioso com as forças do seu país, exigindo que tomem Pokrovsk até meados de novembro. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, é improvável que a Rússia alcance esse objetivo. Assim como não tomou Pokrovsk as muitas outras vezes em que Putin impôs um prazo arbitrário para a queda da cidade. Putin, frequentemente, ordena ao Estado-Maior russo que conquiste áreas importantes em prazos irrealistas. Segundo o IS, o prazo de Putin para tomar Pokrovsk não reflete a real capacidade das forças russas de conquistar a cidade. O fato dessa exigência já mostra à Ucrânia que não pode se acomodar. A Rússia continua avançando lentamente sobre Pokrovsk, enquanto a Ucrânia conquista alguns sucessos. A Euromaidan Press destaca que a Rússia ainda não conseguiu cercar Pokrovsk até o dia 2 de novembro. Isso se deve em grande parte ao tipo de operações que o Direção Principal de Inteligência realizou no final de outubro. Combates intensos continuam nas regiões próximas da cidade. A Rússia segue enviando pequenos grupos de assalto para abrir brechas nas defesas ucranianas. A BBC informou em 28 de outubro que a abordagem começa a funcionar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que forças russas estabeleceram pequena posição em Pokrovsk. Isso não significa que Pokrovsk está prestes a cair. Essa posição deve ser parecida com outras, indicando que as forças russas na cidade já foram isoladas. Ainda assim, o fato de soldados russos estarem em Pokrovsk destaca que Putin ainda tem uma carta importante, que ele acredita que fará a Rússia conquistar a vitória em Pokrovsk, uma enorme vantagem em número de soldados. Zelensky afirmou que a Rússia tem vantagem de 8-1 em soldados em Pokrovsk. A Ucrânia não pode igualar a Rússia em número de soldados. Cerca de 200 soldados russos estão em Pokrovsk, segundo o presidente da Ucrânia, que afirma monitorar esses soldados. Seus drones localizaram suas posições. A Rússia provavelmente não pode fazer muito mais do que isso em Pokrovsk até alcançar seu outro objetivo de cercar a cidade. A Ucrânia pode controlar ataques de uma direção, mesmo com desvantagem numérica, mas é bem mais difícil conter ataques de várias direções. Por isso, forças especiais do Direção Principal de Inteligência e do 1º Corpo Azov se esforçam para retomar os pequenos assentamentos ocupados pela Rússia. O Guardian observa que a Ucrânia está bem ciente de como suas forças especiais são importantes para a defesa de Pokrovsk. Em 2 de novembro, o veículo informou que a Ucrânia enviou mais forças especiais para a cidade. Essas forças atuam em grupos consolidados, diz Oleksandr Siersky, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Estamos mantendo Pokrovsk por enquanto, ele diz. A questão é, até quando? Em 31 de outubro, o Kiev Independent noticiou que Zelensky estima 170 mil soldados russos em direção a Pokrovsk. Isso representa 60 mil a mais que os 110 mil que a Rússia mobilizou no início da ofensiva de verão, planejada para tomar a cidade até agosto. Esse número mostra a vantagem numérica da Rússia sobre a Ucrânia em Pokrovsk e os danos que a Ucrânia causou às forças de Putin em 2025. Putin tenta resolver o problema de Pokrovsk enviando mais soldados à frente. A estratégia russa ainda pode dar certo. Uma desvantagem de 8-1 em efetivo vai desgastar as defesas da Ucrânia. Até Pokrovsk cair, a Ucrânia seguirá avançando brutalmente, custando muitas vidas russas nas áreas próximas. O máximo que Putin pode esperar agora é uma vitória de Pirro em Pokrovsk. Como a Rússia perdeu mais de 10 mil soldados em menos de um ano para tomar a cidade, Putin não está se ajudando nessa guerra de atrito. Enquanto dezenas de milhares de soldados russos caem em Pokrovsk, muitos outros morrem pela própria Rússia. Motim no exército russo resultou na execução de soldados por desafiarem Putin. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre o que está acontecendo na direção de Pokrovsk. E obrigado, como sempre, por assistir.